E aí, pessoal, depois de ficar um tempo sem fazer nenhum vídeo aqui para atualizar vocês sobre o que aconteceu e tudo mais, eu fiz um vídeo há 2 semanas atrás explicando um pouco sobre o que tinha acontecido em relação às linhas verdes, né? Mas como vocês podem ver, o celular ele tá aqui com linhas verdes ainda, mas eu vou continuar fazendo vídeos dele, né? Porque eu tenho algumas ideias programadas que eu vou começar a gravar a partir de hoje, dia 29 de julho de 2025. Então, vamos lá começar. Hoje a temática ela é sobre a S Pen do Note 20 Ultra em 2025, né? Porque há 5 anos esse celular foi lançado com a S Pen e a ideia desse vídeo é falar sobre esse modelo aqui e se ele ainda tem utilidade atualmente, né? Bom, eu vou ser sincero para vocês que eu uso bem pouco a S Pen do Note 20 Ultra, principalmente porque ele não é o meu celular principal na atualidade. Mas eu já usei ele para algumas coisas assim, a S Pen do Note 20 Ultra em 2025. Principalmente para fazer lista de compras ou mostrar ou anotar coisas que eu comprei, sabe? Para depois fazer o cálculo e ver quanto foi que eu gastei. E coisas desse nível, né? Então aqui, gente, como vocês podem observar, eu vou aproximar mais da câmera. Essas são as opções que o Note 20 Ultra tem na última atualização do software dele. Criar nota, exibir todas as notas, seleção inteligente, escrita na tela, mensagens animadas, rabisco AR, que é de inteligência artificial, o desenho que você faz tem vida, o recurso de traduzir, esse aqui, Penup, que eu nunca usei, mas eu acho que é. Vamos ver junto o que é. Tem que entrar com é pra expor os desenhos que a gente faz, tem esquecido desse detalhe. Mas tem que acessar com a conta que você tem, né? Vamos abrir novamente a listinha dos aplicativos, dos recursos. Aqui o Facebook e também tem como adicionar outras coisas. Clicando em adicionar, você vai ver que você pode colocar literalmente qualquer coisa nos atalhos do dispositivo, tá vendo? Mas assim, falando sobre o que você consegue usar hoje em dia numa boa, você consegue usar para desenhar, tá? Tranquilamente. Fazer listas de compras, como eu falei que eu já fiz. Os desenhos, quando eu vou fazer, normalmente não são coisas bem elaboradas. A linha verde, eu acho que acaba também atrapalhando um pouco essa experiência, tá? Mas fazer listas de tipo, eu fui na rua e vou comprei um refrigerante. Aí você vai lá e escreve refrigerante. Minha letra é um pouco estranha, né? Mas eu tenho dois tipos de letra. Essa que vocês viram e essa outra que é mais referente ao formato digital, né? Que é eu tento imitar o teclado, as letras do teclado, essas coisas desse tipo. Então, normalmente quando eu vou na rua, eu vou na cidade, comprar alguma coisa do tipo assim, eu gosto de usar o Note 20 Ultra porque a lista ela é feita com mais facilidade do que pegar um papel. Porque qualquer coisa eu posso apagar, né? Não vou ter uma caneta, e eu não gosto de escrever com lápis também. Então, para fazer listas de compra, listas de coisas que você comprou, ainda é muito útil. Eu amo fazer isso. Um exemplo que eu fiz recentemente foi escrever refri, aí aqui pão, aí aqui suco, aí aqui
Um exemplo simples, boneco, porque funciona realmente como se fosse um papel. A escrita, ela ainda é muito leve com o dispositivo. Se não fosse a linha verde, seria ainda melhor, tá? Aí para salvar, você pressiona aqui em cima dos três pontinhos e salva, tá vendo? Ou então para fazer desenhos, vamos ver aqui, mas desenho é mais difícil, pelo menos eu não uso tanto, porque você tem que parar um pouco mais do tempo. Eu coloquei uma película de hidrogel nele, gente, então a tela tá um pouco mais difícil de escrever, tá? Mas sem película é melhor do que com película. Ainda dá pra usar, mas enfim, só pra esclarecimentos. E essa película, quando você passa a SPN na tela, ela fica meio com marquinhas, sabe? Enfim. Como vocês podem ver também, a SPN ela ainda funciona muito bem nesse modelo, que você não precisa nem clicar, nem encostar a SPN na tela, que ela já capta que você tá perto, tá vendo? A tecnologia desse dispositivo foi realmente muito à frente do seu tempo pra época. Eu vou desenhar algo simples aqui, sem muita coisa, para que vocês vejam que funciona, tá? Uma árvore. Os frutos. Também tem como alterar a cor. Entendeu? Esse verde tá bem clarinho, mas enfim. Uma pessoa que desenha há muito tempo, que tem a prática de desenhos e que gosta muito de desenhar, vai tirar isso de letra e vai adorar, tá bom? Porque é uma tela bem proporcional, são 6,9 polegadas de tela, muito bem distribuídas, diga-se de passagem, tá vendo? E vale muito a pena. Outra coisa que também é muito legal é quando você tá com preguiça de ficar segurando o celular com as duas mãos, aí você pega a S Pen e simplesmente vai passando as coisas do feed do Instagram, por exemplo, sabe, levemente. Tipo, eu abri aqui o Instagram pra vocês verem, aí eu tô cansado, não quero ficar segurando com as duas mãos, eu simplesmente pego a S Pen e vou passando assim, tá vendo? Gostei de uma publicação, simplesmente pressiono com simplesmente dou dois cliques, tá vendo? E curti. Pra ou então, quando você tem mensagens, eu não vou abrir agora, mas se você tem mensagens, quer olhar as mensagens, é só dar um cliquinho e pronto. É bem simples e bem tranquilo também. Essas são as utilidades que eu tô dando pra vocês com o ESPN hoje em dia, tá? Essas são as utilidades que eu vejo e que eu chego a usar, né? Claro que outras pessoas podem ver outros tipos de modos de utilizar o Note 20 Ultra, a S Pen Note 20 Ultra, mas é isso que eu gosto de fazer dele. Ah, outra coisa muito interessante que eu vou mostrar pra vocês também, que eu também uso muito, inclusive eu costumo usar isso mais do que é, qualquer outra coisa, desenhar, essas coisas assim, é a câmera, tá bom? Você consegue controlar a câmera com a S Pen do Note 20 Ultra. Eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu tirar aqui pra ver se... Pronto. Agora, tá vendo? Eu tô na câmera traseira do celular, tá bom? E o áudio do celular, ele tá bem alto, ele tá alto. E eu consigo ter a noção de quando eu estou tirando foto com ele, né? Correto? Pronto. Tanto com a câmera frontal como com a câmera traseira, você consegue tirar fotos simplesmente pressionando esse botão aqui da S Pen, tá vendo? Um exemplo, tá vendo? Ó, eu pressionei, aí mostrou pra vocês alguns mecanismos que ele consegue fazer, tá bom? Mas você simplesmente pressionando, os cliques eles são feitos naturalmente, tá vendo? Ó. E isso a um bom nível de distância, tá certo? Você não precisa ficar tão perto do celular, não. Você consegue simplesmente tirar fotos pressionando o botão e
Isso é muito útil, principalmente quando você vai tirar fotos usando a câmera traseira sem se olhar, tá bom? Porque eu acho muito bacana, você tira e através do som que faz, você consegue saber se a foto foi tirada ou não, tá bom? Isso é muito útil. Então, de todos os recursos que a ESPen pode oferecer, todas as formas de uso que ela pode oferecer, tirar fotos em 2025, pra mim, é o que mais importa, sabe? Eu acho bem mais útil e utilizável. Principalmente porque eu gosto muito de fotos, eu gosto muito desse universo de fazer fotografias e tal, então eu curto muito isso. Então, a S Pen, hoje em dia, é muito útil, principalmente no Note 20 Ultra, porque são muitos mecanismos. Você pode tanto alterar as câmeras, tá vendo aqui, ó, alternar entre as câmeras frontal, traseira, consegue tirar, ou então fazer vídeo, consegue mudar os modos da câmera, tá vendo? Só fazendo assim, sabe? Ampliar ou diminuir o ângulo, você faz um movimento de sabe? De gênero, assim. Eu não lembro o nome desse tipo de movimento aqui, tá vendo? Mas é quase esse de gênero, tá? Então, é tipo isso. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns exemplos. Eu vou mudar o modo, eu faço simplesmente assim. Ó, tirei um print sem querer. Mas vou mudar o modo. Tá vendo? Simplesmente pressiona o botão e faça assim, na frente do celular. Ó, comecei a gravar, não quis gravar, parei a gravação, pressiono novamente e passo para outro modo. Modo anterior. Tirei um print novamente, porque isso é falta de prática, tá? Mas ó, pronto. Foi isso, gente. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Opa, não. Porra. É porque eu tô com o negócio da a câmera filmando aqui, então qualquer coisa que eu faça um movimento muito brusco pode derrubar. Mas tecnicamente é isso. Tem como fazer muitas coisas com ele. Inclusive, outra coisa que eu também gosto de utilizar é a seleção inteligente, né? Que é o print com foco. Tipo, você selecionar uma parte para fazer o print. Isso é muito útil também. Eu uso muito em 2025. Então, galera, esse foi o vídeo, tá bom? Eu tenho outros programados para fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse vídeo que eu fiz hoje, ele é sobre a experiência com a S-Pen 5 anos depois, tá? E o título que vai aparecer aí no vídeo vai ser S-Pen de 2025, ainda faz diferença no Note 20 Ultra. E o enfoque, ele tá sendo meio sobre esses recursos de produtividade, apps que ainda aproveitam bem a S-Pen e alternativas mais atuais. Embaixo tem um spoiler de um próximo vídeo também, que eu coloquei no Gemini, para dar dicas, né, de conteúdo. Mas, tecnicamente é isso. Em todos os aplicativos, ele ainda vai funcionar normalmente, tá bom? Netflix, tudo. O que pode atrapalhar um pouco pode ser a película que vai estar na tela do seu dispositivo. Mas ele ainda vai funcionar tudo totalmente, porque a S Pen ela é feita especificamente para as telas dos aparelhos da Samsung. Então vai dar muito bem para vocês aí usar bastante. Então é isso. Vai ser bom para vocês. Esse foi o vídeo. Por favor, se inscrevam no canal e aguardem os próximos. Eu pretendo fazer mais vídeos do Note 20 Ultra. Eu vou extrair o máximo dele, tá bom? Tchau, tchau.